Eu estava aqui gravando alguns vídeos e de repente me veio à memória de como eu perdi tudo no mercado financeiro e do próprio mercado financeiro, como eu consegui recuperar tudo e muito mais. Se você quer saber o que aconteceu, qual é a minha história, acompanhe esse vídeo aí. Então, vamos lá. Há 7 anos, cerca de 7 anos atrás, eu conheci o mercado financeiro através de empresas que diziam-se que era empresa de investimento, clubes de investimento onde você aplicava o teu capital e você teria chance ali de ter retornos sobre aquele capital. Eu trabalhava, eu já tinha o meu próprio negócio, já era empreendedor, né? Desde então, sempre tive esse sonho e eu entrei nesses negócios acreditando que eu ia subir na vida, que eu ia ganhar muito mais e alavancar o meu faturamento, né? E eu tinha um capital ali guardado e apliquei nessa empresa. Foi me feita uma proposta, né? Foi me mostrado um modelo de negócio e eu achei interessante. Na época era Bitcoin. Hoje, para quem não sabe, o Bitcoin está bem caro. Na época estava bem barato. Se eu tivesse guardado, eu estava muito bem. Mas enfim. E o que aconteceu? Eu entrei sem despretensão nenhuma sobre esse negócio. E aí eu apliquei aquele capital que eu tinha. E dali eu fui, caminhei, consegui ter, inclusive, resultados bons. Me apareceu outras empresas com as mesmas propostas, mas com ganhos melhores. E eu não tinha ideia nenhuma aonde que eu estava me enfiando. Eu não tinha literalmente ideia. E aí eu entrei nesses projetos, então, de como eu achei que era bom, eu logo mostrei para minha mãe, mostrei para os meus irmãos, mostrei para amigos e familiares, enfim. E muitas pessoas entraram, outras pessoas entraram através destes, e foi se formando um negócio na cidade onde eu morava, mas em outros lugares já estava bem famoso e muita gente ganhava dinheiro e ficava, né, rica de repente em pouco tempo. E comigo não foi diferente, porque eu entrei de cabeça, então eu fiz o meu melhor. Logo eu comecei a ganhar dinheiro. E o dinheiro que eu ganhava, o que eu fazia, colocava de volta. Tudo de volta eu colocava. Então eu pensava assim, poxa, se eu ganhei 1.000 e eu tinha colocado 10, se eu colocar esses 1.000 de volta, eu vou ter 11. Então meu faturamento vai aumentar, o meu ganho vai aumentar. Então eu sempre fiz isso, eu coloquei de volta. Pouca coisa eu conseguia tirar. Eu tirava, na verdade, eu tirava só as despesas, mais nada. E aí o que aconteceu? Essa primeira empresa foi onde eu tomei o primeiro baque, né? Onde eu tomei a primeira rasteira e uma das maiores da minha vida. Essa empresa se chama MyTraderCoin. Essa empresa, o dono hoje dela, eu vou deixar o link aí para você ver a história desse negócio. Acredito ainda que deve estar preso, né? Mas eu entrei nessa empresa com muitas outras pessoas, com muitos sonhos, e como muita gente, muitos brasileiros perderam tudo. Eu perdi nessa empresa cerca de 250 mil reais, para você ter uma ideia. Eu já estava bem posicionado, eu já estava com outro patamar de vida. E aí, numa atitude desesperada, apareceu outro negócio e eu entrei nesse outro negócio também no desespero de recuperar aquilo que eu havia perdido. E foi aonde que eu também dei o meu sangue para fazer aquele negócio acontecer. E aconteceu que o negócio parou de pagar. Fechou, literalmente fechou, encontra-se fechado até o momento. Essa é a empresa. Até o momento encontra-se fechada, tá? Então, eu perdi tudo pela segunda vez. Só que dessa segunda vez o buraco foi mais fundo. Então eu perdi casa porque eu não conseguia mais pagar, eu perdi amigos, perdi família, perdi carro, perdi tudo. A única coisa que ficou ao meu lado, não digo coisa, mas digo, a única pessoa que ficou do meu lado em todos os momentos foi a minha mulher. Fora disso, tudo eu havia perdido. Então eu tive que recomeçar do zero. Mas eu nunca desisti desse mercado porque algo martelava na minha cabeça. Eu ficava pensando, como é que pode perder um dinheiro tão fácil assim, simplesmente evapora nas minhas mãos. Entrou pela minha mão, escorreu pelos meus dedos, como isso é possível?
eu pensava comigo, e aí eu decidi ir a fundo e saber como que funcionava esse mercado, o que que era o Bitcoin de verdade, o que estava por trás daquilo. E aí eu comecei a fazer cursos, comecei a me profissionalizar e descobri que o mercado financeiro não era nada daquela palhaçada de oferecer ganhos fixos. Isso aí é uma completa palhaçada. E eu descobri um mercado totalmente diferente, totalmente inovador, cheio de oportunidades. Então eu me formei trader, comecei a trabalhar com essa profissão, comecei a me destacar, comecei a ser notado por alguns empresários e fui dali em diante, fui crescendo. É claro que nesse meio tempo eu tive outras lutas, mas dali então eu fui crescendo, recebi algumas propostas, até que uma delas eu acabei aceitando, formei uma sociedade com um rapaz, nós montamos um projeto bem bacana no ramo de criptomoedas, inclusive. Ele até deu certo por um tempo, nós montamos um robô de criptomoedas e era bem bacana, era inovador mais ou menos a nossa atividade, né, dentro do robô, e conseguimos ali ganhar um pouco de status, ganhar ali um espaço dentro daquele mercado, digamos assim. E logo eu me deparei com uma seguinte situação: o Bitcoin é um dos ativos mais voláteis do mundo. Então a gente não estava preparado para aquilo e o negócio foi degradando, foi caindo, até que um ponto a gente se viu numa situação que encerrei. Então, como você pode ver, eu já quebrei, só nesse meio tempo eu quebrei a cara 3 vezes. Né? Isso já havia se passado alguns anos, tá? E aí eu comecei a migrar de mercado, porque o mercado de criptomoedas é um mercado muito bom, mas ao mesmo tempo ele é muito, muito, muito agressivo. Então, eu acabei migrando para o mercado de câmbio internacional chamado Forex, descobri uma ferramenta que se chama CopTrade, e aí eu comecei a focar o meu esforço dentro dessa ferramenta, porque eu vi ali uma oportunidade de que o meu antigo robô no Bitcoin, nas criptomoedas, também me dava, né, essa liberdade de trabalho, só que o Forex não era tão agressivo como que é as criptomoedas. Bitcoin tinha dia que subia 50 e na mesma descia 60. Então você dormia rico e acordava pobre. Então eu pensava, poxa, eu voltei para a época das pirâmides, né? Mas aí no Forex eu vi que não era isso, então eu me empenhei, montei um projeto particular, inclusive, de copy trade, essa ferramenta de copy trade, que hoje é esse negócio que você está vendo aí, que eu já considero muito grande. Então, eu comecei ali pegando migalhas. Eu não tinha muita condição, tinha pouca condição, na verdade. Eu tinha que fazer outros negócios para poder me sustentar. Eu não vivia nessa época 100% do mercado, porque acabei tendo alguns deslizes e perdendo algumas coisas. E aí eu entrei de cabeça nesse copy. Então eu comecei a ser visto novamente. Eu comecei a gerar resultado, eu comecei a entregar resultado. Eu comecei a mostrar aos meus clientes, às pessoas, que era possível acreditar no mercado, que era possível ganhar dinheiro sem precisar dar o dinheiro dela na mão dos outros. O meu cliente não dava o dinheiro dele na minha mão para eu operar. Não, ele copiava a minha operação. Então ele via que ele tinha resultado automaticamente, sem ele precisar dar R$ 1 na minha mão. Então quando ele ia ver na conta dele, tinha resultado, tinha lucro. Então eu comecei a ficar maravilhado com esse tipo de ferramenta. Até que onde eu fui empenhando 100% do meu tempo. Larguei o que eu fazia, né? E comecei a me dedicar. E as coisas naturalmente foram acontecendo. Porque quando você se dedica, o negócio tende a decolar, tende a crescer. E aí eu me dediquei 100% àquilo. E aí eu comecei a receber propostas, o negócio foi crescendo, e eu operava com robôs, eu tinha alguns robôs, e comecei a fechar parcerias, pessoas me procurando, ficaram sabendo de mim, de um para outro, e começaram a copiar os robôs, as operações, viram que estava dando resultado. E nesse meio tempo eu não acreditei, porque quando eu comecei a utilizar o copy trade, eu ganhava 50 centavos por dia. Eu não comprava nem um pão com mortadela, literalmente.
E ao decorrer do empenho, do esforço, eu logo me vi ganhando US$ 5, comecei a me ver ganhando 10, 15, 50, 100, 200 no dia, meu Deus do céu, e por aí vai, mais longo ainda. E aí eu pensei, e eu logo me vi numa situação que, meu Deus do céu, minha vida mudou. E aí eu me dei conta que minha vida mudou no seguinte momento, quando eu recuperei o que eu havia perdido lá atrás. Eu havia perdido um total de mais de R$ 400 mil, juntando os dois negócios. Eu consegui recuperar bem mais através desse tipo de ferramenta, sem pegar R$ 1, sem pegar R$ 1 de ninguém. Tem ideia de como é possível um Zé Ninguém, um pé rapado, igual eu era, sair da onde que eu saí, porque eu estava morando numa favela, literalmente, nada contra, né, uma comunidade bem humilde, mas sair daquele lugar e chegar até onde eu consegui chegar e ser notado através de um projeto honesto e sincero, é realmente coisa de Deus, sabe? Então, esse é um pedaço só da minha história. Eu quis compartilhar para você saber quem é o Stanley, qual é a experiência dele no mercado financeiro. Hoje eu sou dono da primeira franquia no Brasil no mercado financeiro. Eu sou dono, eu montei a primeira franquia. Tenho 24 anos, sou empreendedor, já tenho outros negócios, já tenho 7 anos de bagagem no mercado financeiro, desde quem perdeu tudo, hoje é quem recuperou tudo que perdeu, e hoje eu não vendo sonhos, eu não vendo ilusões, eu vendo resultado. E é isso aí que faz o mercado andar. Hoje eu tenho projetos de robô que são conservadores, moderados, agressivos, de pessoas que me procuram querendo copiar as operações desses robôs, grandes empresários, pessoas importantes, e isso tudo de um pé rapado, de alguém que não tinha literalmente nada, conseguir chegar onde eu cheguei através do próprio mercado. Então, essa mensagem é para você que de repente você perdeu tudo, assim como eu perdi, e foi trabalhar para recuperar e foi correr atrás. Ótimo, parabéns para você, mas saiba de uma coisa: o mercado não é uma falcatrua total, não é um golpe global, né? Existe honestidade, existe a seriedade dentro desse mercado e eu consegui encontrar quebrando a cara. Então, como você sabe, eu quebrei a cara 3 vezes para conseguir chegar onde eu estou agora. E era essa a minha história que eu queria compartilhar com você. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso projeto se chama Cop Trade Brasil. Tá aqui o link. É a primeira franquia do Brasil no mercado financeiro. Sem pegar R$ 1 seu, não te prometo lucro, mas eu entrego o resultado. E é isso aí que conta. E principal, resultado consistente, porque eu almejo ao longo prazo e não ao curto prazo, tá bom? Um abraço e até mais.